As 3 Norns moravam ao pé de um enorme freixo que crescia exatamente no meio da terra. Ele era tão alto que o seu topo atingia a abóbada celeste e os seus galhos se espalhavam sobre toda a terra. E a sua imensa raiz ia até o mais fundo do solo. O orvalho que caía de suas folhas sempre verdes faziam as flores crescerem em toda Midgard, a terra. Enquanto a árvore vivesse, o mundo dos deuses Aesir duraria, pois ela era Yggdrasil, a árvore do mundo. No galho mais alto de Yggdrasil, uma águia pousava, abanando as suas asas, fazendo as folhas sussurrarem como se estivesse respirando. Com seus olhos agudos, ela esquadrinhava os 4 cantos do mundo, e um pequeno falcão em seu bico, ajudando-a a observar. Enquanto a águia aguardava Yggdrasil, o terrível dragão Nidhogg, no fundo do reino Niflheim, roía as raízes da árvore. Nidhogg, o dragão da destruição, tentando destruir a árvore do mundo. Ratatosk, um esquilo intrometido, ia de cima a baixo, distribuindo insultos entre a águia e o dragão. Muitas criaturas fizeram suas casas na árvore. Ela sofreu muitos danos. Os cervos mordiscavam suas folhagens. Todos os pássaros do mundo construíram seus ninhos em seus ramos. Assim mesmo, a árvore do mundo prosperava, pois as Norns cuidavam dela. No pé da árvore havia um charco sagrado com cisnes. Todas as manhãs, as Norns tiravam água do charco e espirravam na árvore. Essa água, ela era tão mágica, tão pura, que curava todas as feridas de Yggdrasil. Assim como a população da terra, a dos deuses também aumentou. Odin, Hoenir e Lodur escolheram para esposas 3 lindas devoradoras que os tornaram pais de amáveis deuses e deusas fortes. Odin era o pai de 9 deuses: Thor, Balder, Hod, Tyr, Heimdall, Brash, Hermod, Vidar e Val. Todos eram altos divinos, mas Odin era o mais importante em Aesir. Para ganhar mais poder, ele se dependurou nos galhos de Yggdrasil, e que mais o galho mais perigoso, e fez um sacrifício para si mesmo. Por 9 noites, 9 dias, ele ficou lá, pendurado, sofrendo em silêncio, olhando para o chão sem fechar um olho. Na 9ª noite, ele viu que dos ramos que caíram de Yggdrasil formava palavras e símbolos. E assim descobriu a magia das letras rúnicas que dividiria com os Aesir e os sábios da terra. Qualquer um que pudesse entender o alfabeto rúnico e as letras mágicas possuiria grande poder. Através da leitura e da escrita, os homens podiam agora enviar as suas palavras aos outros que nem haviam nascido. Podiam dividir as suas ideias. Mas as runas também eram perigosas. Eram símbolos malignos que as feiticeiras muitas vezes usavam para fazer encantamentos sobre os homens e os seus rebanhos. Quando Odin desceu de Yggdrasil, ele era o pai de todos. O pai dos Aesir, o pai dos homens, o mais sábios dos sábios. E os seus 2 irmãos, Hoenir e Lodur, que haviam junto com ele criado o mundo de Aesir, retiraram-se para lhe deixar mais espaço.
Todos os outros Aesir iam ao encontro de Odin em busca de conselhos, como crianças para o seu pai. A partir de então, Yggdrasil tornou-se a árvore sagrada de Odin. Os sacrifícios feitos para ele eram colocados em seus galhos, e ao redor dela ele encontrava outros Aesir. Todas as manhãs, ali eles sentavam em conselho e debatiam em voz alta o que era justo e injusto. O curso de Asgard, o curso da Terra, todos davam sua opinião. Quando o conselho acabava, eles montavam em seus cavalos e subiam pela ponte de arco-íris para Asgard, o seu lar nas nuvens. Apesar de parecer delicada, a ponte de arco-íris era a mais forte de todas. Os Aesir a fizeram com muito cuidado para manter os gigantes longe, aqueles gigantes do gelo. A parte vermelha do arco-íris era um fogo flamejante que queimava os pés gelados dos devoradores e dos duendes. Asgard erguia-se sobre a ponte de arco-íris majestosa. Havia ouro e prata por toda a parte. Mesmo a cerca ao redor dele era de ouro e prata. Os Aesir amavam esses lindos metais e os gnomos os mantinham bem supridos. No meio do reino Asgard ficava Ida, o paradisíaco Campo Verde. Nele, os Aesir e suas esposas jogavam xadrez com as peças douradas no tabuleiro de ouro. Os seus palácios ficavam neste campo e a mais alta e mais magnífica construção era uma torre de prata que os Aesir tinham erguido para Odin. No topo da torre ficava o seu trono, Lidskjalf. O trono de Odin! De lá, ele via o mundo todo. Podia ver o que os homens e as mulheres estavam fazendo e o que estava acontecendo em todo o mundo subterrâneo. Podia ainda ver o que os devoradores faziam em Jotunheim. Nenhum dos Aesir podiam sentar em seu trono, mas às vezes ele deixava que Frigg, a mais querida de suas esposas, dividisse com ele. Frigg também sabia os segredos do mundo, mas mantinha segredos sobre eles. Frigg era a primeira entre as deusas. Morava em um castelo resplandecente e estava sempre fiando com sua roca, enquanto mantinha um olho sobre as famílias da terra. Quando ela via que uma senhora, uma dona de casa, afiava muito bem, cortava um pedaço do seu próprio fio e enviava até aquela senhora. Não importava o quanto a mulher trabalhasse na sua tecelagem, o fio nunca acabava. O fio de Frigg era interminável. 3 amáveis jovens deusas eram as amas especiais de Frigg. Lin, ela cuidava dos homens e mulheres que Frigg designava para serem protegidos do mal. Gina enviava suas mensagens à terra, pois possuía um cavalo muito veloz. Fila carregava os tesouros de Frigg e cuidava de seus aposentos, e Frigg não tinha segredos para ela. As deusas Eir, Var, eram amigas de Frigg. Eir, a idosa, era a deusa da cura, e todos que estavam doentes e sofriam chamavam por ela. Var era honesta. Ouvia as promessas que os homens e as mulheres faziam e também punia as que a quebravam.
Frigg e as outras deusas ocupavam-se com seus trabalhos e raramente intrometiam nos assuntos dos maridos, apesar de os guiarem disfarçadamente. Sempre que uma mulher viesse até Frigg com as suas preces fervorosas, ela as ajudava. Aconteceu certa vez na Terra que 2 bons guerreiros estavam brigando e Odin não conseguia decidir qual dos valorosos homens merecia ganhar. Quando os guerreiros silenciaram os seus gritos de guerra e baixaram as armas, Odin decidiu dar a vitória ao primeiro exército que chegaria na batalha no dia seguinte. Durante todas as noites, todas as mulheres de uma das tribos ergueram os braços e rezaram para Frigg, para que ela as ajudasse e protegessem os seus maridos. Frigg ficou muito emocionada. Ela sabia da decisão de Odin e saberia o que fazer. Disse às mulheres o que fazer e elas colocaram o capacete, pentearam os cabelos para baixo dos 2 lados da face e colocaram no queixo para parecer que tinham barbas. Juntaram-se a oeste, onde Odin deveria olhar na manhã seguinte. Conforme previsto, Odin levantou, olhou para fora e viu que era para ele os guerreiros de longas barbas. Quem são estes homens de barba longa? Os guerreiros que você viu primeiro e para quem você prometeu a vitória. Oh, foi mesmo? Então pronto. Odin manteve a promessa e arremessou a sua lança sobre a outra tribo. E assim, os habitantes deste país foram desde então chamados de Langobardes. Heimdall, o outro grande filho de Odin, era o guardião de Asgard. No início dos tempos, ele tinha sido gerado com 9 mães. 9 devoradoras, jovens e lindas. Com tantas belas mães, ele era extra muito bonito, muito. Seu sorriso era deslumbrante. Seus dentes eram de puro ouro. Heimdall, bom guardião. Seus olhos tinham um profundo azul claro e eram tão agudos que ele podia enxergar o fim do mundo. Tão aguçados esses olhos. E os ouvidos? Ele ouvia muito, ouvia tudo. Ouvia um som da ovelha crescendo em Midgard. E ele não dormia mais do que um pássaro. Odin havia dado um trompete para que tocasse sempre que tivesse algum perigo. O som do seu trompete era tão alto que podia ser ouvido em todo o mundo. Reto como uma árvore, com o seu instrumento, este trompete ficava no início da ponte do arco-íris. Observava, escutava. Nenhum inimigo vai entrar às escondidas em Asgard. Entre Asgard o céu e Midgard a terra, cresce uma árvore lá do centro mais fundo da terra, e o topo atinge até o céu, e os galhos cobrem toda a terra. No galho mais alto vive uma águia, que dali avista aos 4 cantos de todo o mundo. E no fundo da terra vive um dragão, roendo as raízes parecendo
cuida desta árvore são as nós, senhoras do presente e do passado e futuro. Nas manhãs tiram água do lago sagrado e regam as raízes da árvore Yggdrasil. Enquanto esta árvore viver, a vida dos deuses da Esi durará para sempre, pois ela é Yggdrasil, a árvore do mundo, pois ela é Yggdrasil, a árvore do mundo.